Será que muda alguma coisa depois que a gente completa 30 anos? O que ninguém te fala sobre essa idade? E quais foram as coisas que mudaram pra mim depois que eu trintei? Meu Deus, eu já tenho mais de 30. Se você vai fazer 30 anos, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar como fica a vida depois dos 30. Hoje é meu aniversário. Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus, a vida e ensinamentos, estudos sobre os mais diversos assuntos da vida cristã. Então, se você gosta desse assunto, fica aqui nesse canal, se inscreve aí, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificada. Bom, hoje é meu aniversário de 31 anos e eu separei algumas coisas aqui para contar para vocês sobre o que mudou na minha vida depois que eu completei 30 anos e se realmente tem alguma mudança de quando a gente tá na casa dos 20 para casa dos 30. Se você ainda não tem 30 anos, me escuta, me conta se você já tá em processo de transformação aí. E se você já tem mais de 30, já tá chegando nos 40 ou até mais que isso, me conta como fica a vida aí no seu dígito. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui é do meu ponto de vista, então você pode não concordar com isso e pode ter vivido esse processo antes de mim até. A primeira coisa que eu percebi é que nós passamos por um processo na casa dos 20 até chegar aos 30, em que nós vamos realmente nos tornando adultos. Eu lembro que quando eu tava lá pra casa dos 15 anos, eu olhava para as pessoas que tinham 30 anos e eu achava, nossa, principalmente para as mulheres, ela tá no auge da beleza. Eu achava elas muito bonitas, eu falava, quando chegar nos 30, eu com certeza vou estar ali no auge da minha beleza, no auge da minha vida. E eu sempre vislumbrei muito essa idade. Nunca tive pressa de fazer idade nenhuma, nem de chegar nos 18 eu tinha. Mas eu tinha, assim, uma idealização de quando eu chegasse aos 30 anos. E muito provavelmente você também tenha isso, ou todo mundo que você conhece por aí tenha botado uma pressão em cima de você também a respeito dessa idade. Mas eu percebi que quando nós entramos na casa dos 20 até os 30, nós estamos num processo de amadurecimento. E, de fato, quando a gente chega nos 30 anos, a gente começa a se ver como adulto. É muito engraçado porque a vida passa numa velocidade que é como se fosse aquele videozinho que o pessoal faz de aniversário soprando a vela do bolo. Tá lá, 21, a pessoa sopra e já tá no 31. Eu me sinto exatamente dessa forma. Tanto que diversas vezes eu erro nas contas quando vou fazer as coisas. Fiz um vídeo lá no Instagram de um dia que eu fui no Hopi Hari com as minhas amigas no começo desse ano. E aí eu coloquei na legenda algo como uma excursão de escola 10 anos depois que vocês terminaram, uma coisa assim, eu escrevi. Só que eu terminei a escola em 2010, ou seja, já tem quase 15 anos que eu terminei a escola. E aí foi muito engraçado, meus colegas que estudaram comigo, algumas pessoas que fizeram os cálculos perceberam que eu errei totalmente nas contas ali. E eu tava muito convicta que tinha sido 10 anos depois de terminar a escola. Enfim, gente, é muito engraçado porque a vida passa muito rápido. E aí você olha pra trás, pra sua adolescência e parece que foi ontem. No meu caso, que me casei jovem, eu olho lá pra quando eu casei e parece que foi ontem, mas já tem 10 anos que eu sou casada. Então a vida passa numa velocidade muito rápida. Mas eu percebi que depois que a gente passa dos 25, principalmente, nós vamos tendo consciência dessa velocidade da vida, sabe? E aí a gente vai se preparando para aquilo que nós queremos ser no futuro, para como nós queremos que a nossa vida adulta seja. Eu sempre fui uma pessoa muito consciente, então desde cedo eu já vivia com os olhos voltados para o futuro, sabe? Falando assim, no futuro eu quero que meu casamento seja assim, eu quero que minha vida profissional seja assim. Eu me programei muito para o que eu queria viver, mas ainda assim a gente não tem muita noção dessa velocidade do tempo. A segunda coisa que eu percebi é que quando você diz a sua idade para as pessoas, elas não falam mais que você tá jovem, que você tá nova. Quando você tem menos de 30 anos, frequentemente, quando alguém te pergunta, quantos anos você tem? Você fala 28, nossa, que nova. 25, nossa, que nova. Quando você chega nos 30, isso para de acontecer. As pessoas perguntam a sua idade, quantos anos você tem? 30. Silêncio, ninguém fala nada, ninguém comenta nada, passou, sabe? Porque você já não tá tão nova, mas assim, chegou a fase adulta. A terceira coisa que eu percebi é que alguns gostos realmente mudam. Gente, isso é o mais incrível. Eu acho que uma das coisas mais incríveis dos 30 anos é que as pessoas falam que quando você vai amadurecendo, você chega na fase adulta, alguns gostos vão mudar. Eu não achava que isso ia acontecer. Eu não achava que nunca eu ia gostar, sei lá, de café, que eu nunca ia gostar de assistir jornal, de saber notícias, de ver sobre política. A gente pensa que a gente não vai gostar dessas coisas. Mas quando a gente chega lá perto dos 30, realmente nós vamos mudando os nossos gostos. A gente vai aprendendo a desfrutar coisas mais adultas, como tomar uma xícara de café, como
assistir um noticiário, ver um documentário, acompanhar receitas, ver entrevistas, coisas que quando você é adolescente e jovem você não liga muito não. Se vocês também foram assim, conta pra mim, vocês já estão no processo de aprender a gostar dessas coisas. A quarta coisa que eu percebi é que a nostalgia chega. Quem assistiu Divertidamente 2 viu que tem um bonequinho da nostalgia, que é uma das emoções, que aparece lá e aí a alegria ainda fala pra nostalgia, olha, não tá na hora de você chegar ainda não, daqui a um pouquinho você volta. E gente, realmente, quando a gente chega na casa dos 30, a nostalgia chega. Final de semana eu tava jogando com os meus amigos, a gente gosta muito de jogos de tabuleiro, e a maioria de nós morávamos no mesmo bairro quando nós éramos crianças. E aí, a gente começou a conversar. Lembra da época que nós íamos em tal Bomboniere, a papelaria de não sei quem, a farmácia de não sei quem. Gente, a gente começou a lembrar coisas do bairro, antigas. E aí eles estavam lá falando, eu falei, gente, como a gente tá velho mesmo. Isso é papo de alguém que já não tá tão novo mais assim. Aparecem alguns vídeos lá no Instagram, como era o início da internet, alguns aplicativos que a gente usava, MSN, Orkut, coisas que nem existem mais. E você fica saudoso daquela época, porque, gente, passou. Sem eu menos perceber, já faz 15 anos que eu não tenho mais 15 anos, agora 16, meu Deus. Outra coisa que acontece é que você vê que as crianças cresceram. Você olha para quem era criança lá, quando você era jovem, adolescente, e aí você fala, nossa, eu peguei você no colo. Você conversa com a criança falando, meu Deus, como você cresceu. Antes você era a criança que passava por isso. Agora você é a pessoa que fala isso. Meus sobrinhos já estão tudo adultos, gente. A quinta coisa que começa a acontecer é que você não entende mais a geração atual. E aí você começa a pedir ajuda também para fazer as coisas. Ajudar a acessar alguma coisa, entender algum termo, alguma gíria. Então, agora você é a pessoa que pede ajuda. Você olha para os adolescentes, você não entende o que eles falam, você não entende as brincadeiras deles mais. Você começa também a se lembrar da fase que os seus pais tinham a sua idade. Os meus pais me tiveram um pouquinho mais tarde, mas eu lembro de quando eu era criancinha, as minhas amigas diziam, minha mãe tem 35, a minha mãe tem 30 e pouco. E agora somos nós que estamos nessa faixa etária. Eu tenho 31 anos, meu filho muito provavelmente na escola tá contando pros amigos dele que a mamãe dele está fazendo 31 anos. Olha que coisa. E as outras duas coisas que eu quero falar, que são as mais profundas e reflexivas, você aprende a superar pessoas que não te valorizam. A gente olha para as pessoas e tem o desejo de torná-las nossas amigas. Não sei se vocês têm isso, mas eu sou uma pessoa que me dou muito pelas minhas amizades. Sou aquela amiga que ama na hora da angústia de verdade, sabe? Não sou presente no sentido de ficar muito em cima da pessoa, mas os amigos que eu tenho, eu os valorizo e dou tudo de mim para que a amizade dê certo e que a pessoa seja muito feliz. Mas você vai perceber durante a sua caminhada que algumas pessoas não vão valorizar a sua amizade, que algumas pessoas não vão nutrir esse relacionamento. Eu tinha muita dificuldade de superar. Então, quando alguém desistia de fazer parte da minha vida, eu não valorizava quem eu era. Eu simplesmente queria trazer aquela pessoa para perto, eu buscava desculpas para ter dó daquela pessoa, eu buscava formas de fazer com que aquela pessoa fosse mais feliz, mudasse o coração dela. Eu não tô falando sobre ego, você vai ver aqui no canal eu falando muitas coisas sobre nós perdoarmos, sobre nós termos um ego dobrado diante do Senhor, sobre nós não vivemos no orgulho. Mas eu tô falando da gente reconhecer o momento, sabe? De sacudir a poeira dos pés e ir à frente. Jesus, quando ele ia pregar num lugar, ele falava para os discípulos, se você chegar lá, as pessoas não te ouvirem, as pessoas não quiserem receber Jesus, vocês batem a poeira dos pés e vão embora, vão para outro lugar. Então Jesus, ele estava falando justamente para a gente superar as pessoas que não querem nos receber. Então eu sofria muito, porque eu queria que as pessoas recebessem Jesus, que as pessoas me escutassem, eu queria que as pessoas melhorassem, fossem felizes, e eu não consigo fazer isso por todo mundo. Algumas pessoas simplesmente vão embora. Chega um determinado momento e elas não querem mais a sua amizade, elas não querem mais andar com você. E a famosa frase que se diz hoje em dia, tá tudo bem, vamos superar, né? Eu acho que essa é uma das coisas que foi um dos processos que eu mais passei até chegar aos 30, foi entender isso e conseguir superar essas pessoas e essas situações. A sétima, gente do céu, eu perdi as contas. Você passa a se preocupar ainda mais com o seu futuro. Você pode sim ter uma preocupação ansiosa, e aí você tem que aprender a lidar com essa ansiedade. Se quiser ajuda, tem um monte de vídeo aqui no canal sobre isso. Mas você começa a voltar os seus olhos para a velhice, você já começa a pensar na sua vida como será daqui a alguns anos.
Se você já casou, se você já teve filhos, você projeta isso pensando, meu Deus, daqui 15 anos os meus filhos já vão estar jovens, os meus filhos vão estar adolescentes, né? Eles vão estar no ensino médio, vão estar em outra fase de vida. Meu Deus, meu filho pode ter até saído de casa nessa idade. Enfim, eu sei que toda a vida a gente fica projetando como vai ser o nosso futuro. Mas quando você percebe a velocidade que a vida corre, realmente você olha e fala, meu Deus, a velhice está logo ali. Isso não é uma coisa ruim. Acho que ajuda a gente a valorizar a nossa vida. Entender que passa muito rápido. A fase que nós estamos, ela é passageira. Isso acaba nos ensinando a não viver com tanta pressa, sabe? Eu frequentemente pego os meus filhos e fico só observando eles. Eu me emociono, eu chego a ter saudade do dia de hoje. Vocês têm noção do que é isso? Eu fico vislumbrando eles ali, pensando o quanto isso vai passar rápido. Olho para os meus pais e os abraço, beijo, curto a presença deles, porque eu sei que a vida passa muito rápido. Eu acho que quando chega nessa fase, a gente para de viver com tanta pressa, a gente para de viver tanto pro mundo afora. Quando a gente está dos 20 até chegar nos 30, a gente está numa fase de construção, então a gente quer construir muita coisa, a gente quer adquirir muita coisa, a gente quer conquistar muita coisa, e parece que a vida precisa acontecer ali, nesse intervalo de tempo, até os 30. Só que quando os 30 chega, você percebe que, e esse já é o último ponto, a vida não acabou. A vida continua depois dos 30. E eu vim aqui do 31 para te contar isso e para te lembrar que a sua vida não acaba com 30 anos. De algumas pessoas pode até acabar se Deus escolher dessa forma, mas o mais natural é que sua vida vai continuar. Então, se você ainda não realizou todos os sonhos que você queria realizar, todos os sonhos que você planejou da sua vida ideal para quando você tivesse a sua idade não aconteceram ainda tem tempo de acontecer. Eu lembro que quando eu estava no final do ensino médio, veio uma ansiedadezinha no meu coração, porque os professores falavam muito sobre vestibular, sobre faculdade, sobre carreira, e eu projetava na minha vida o que eu queria que fosse quando eu tivesse na vida adulta, quando eu chegasse lá nos meus 30 anos. Inclusive, quando eu cheguei nos 29, eu estava satisfeita com muitas coisas, mas eu falei, esse ano eu vou pegar com tudo na academia, porque eu tinha engordado depois da pandemia. Inclusive, estou aqui ainda lutando com isso. Mas eu falei, agora eu vou pegar firme. Quando eu chegar nos 30 anos, eu vou estar na minha melhor forma possível. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei grávida. Fiquei grávida, gente. Começo de setembro foi assim. No dia 30 de setembro, eu descobri que eu estava grávida. Tive diabetes gestacional, engordei um monte. Quando chegou com 30 anos, eu estava com o meu maior peso de toda a minha vida, que foi ano passado. E é engraçado que parece que as pessoas nos pressionam para que quando a gente chegue nos 30, a gente tenha a nossa vida concluída. Você já parou para pensar isso? Parece que quando a gente tem 30 anos, as pessoas elas querem que nós já estejamos casados, já estejamos com a carreira feita, que nós já tenhamos filhos, que nós já tenhamos casa própria, que a gente já tenha o carro, que a gente já tenha tudo pronto. E às vezes, tomados por essa pressão, ali na casa dos 20, a gente corre para chegar nessa linha com todas essas conquistas para mostrar. Mas a nossa vida não é assim. Eu quero te aliviar aqui, te dizer que a nossa vida ela não segue o roteiro. Que Deus tem uma história para cada um de nós. Lá em Salmo 139, que é o meu favorito, que Deus determinou todos os dias da nossa vida. Deus já planejou como seriam os nossos dias. Você não precisa seguir o roteiro da vida de ninguém. Você precisa deixar que a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor se realize na sua vida. Quanta gente você já viu que tem perdido os dias vivendo em ansiedade ao invés de desfrutar da vida? Eu já tive amigos próximos que passaram essa fase de vida sofrendo, literalmente, depressivos, trancados dentro de casa, porque eles não conseguiam chegar às conquistas que eles esperavam. Sabe, eu tô aqui agora com 31 anos, e embora eu já tenha me casado, tenha filho, algum dos marcos aí que a galera coloca para os 30 anos, eu tenho um emprego, eu ainda tenho muitos sonhos que eu desejo viver, muitas coisas que eu esperava e que eu não conquistei. Mas sabe que olhando para minha vida e sabendo que Deus ainda tem muito tempo para mim, que ainda existe muita coisa que eu posso fazer, que ainda existe muita vida para mim, eu descansei o meu coração. E agora estou caminhando sem pressa para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Olha, eu quero confortar você. Eu não estou falando para você entrar numa zona de conforto total e não fazer mais nada. Mas eu estou querendo te dizer aqui
que existe muita vida te esperando ainda. Que completar 30 anos pode mudar muita coisa na sua vida. Você pode realmente perceber que a fase adulta chegou, mas ele não é uma linha de chegada na sua vida. Ele não é um marco obrigatório que você precisa ter um checklist feito. Existe muita vida esperando por você. E quanto mais você descansa, mais você consegue viver os planos do Senhor para a sua vida. Lá em Eclesiastes, Salomão ele fica questionando sobre a vida, falando que tudo abaixo do céu é vaidade, que todos os nossos dias são como correr atrás do vento. E realmente, se nós não entendemos que a nossa vida ela foi feita para a eternidade, para viver diante do Senhor, que existe algo muito maior do que os dias que nós vivemos aqui, do que uma lista de conquistas a ser feita, nós estamos correndo atrás do vento. Então, quero te convidar nesse vídeo aqui a viver a sua vida, independente se você está nos 30, se você está chegando, se você já passou. Se lembrando que Deus te criou de uma forma especial e admirável e que Ele tem um futuro maravilhoso preparado para você. Então, abrace esse futuro. Lute sim todos os dias para conquistar os seus sonhos, mas não se esqueça que existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para se realizar sobre você. E que ela não tem prazo de validade e nem data marcada para acontecer. E que existe ainda muita vida para viver, independente da idade que você esteja hoje. Agora, pode me dar os parabéns aí nos comentários, que eu vou amar ler cada um deles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham refletido e rido um pouquinho aqui comigo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, me segue lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!